Enfim, outro filme que eu achei fantástico na discussão foi Lola. A Lola é sobre corrupção na Alemanha, corrupção imobiliária. E também é muito interessante porque Lola, na verdade, é uma prostituta. É uma prostituta que é ligada ao Schuckert, que é o empresário, é o empreendedor. E, ao mesmo tempo, político, ligado ao prefeito, à polícia, todo mundo mancomunado, né? E é todo o lado erótico que surge, e aparece o von Bohm, que era uma espécie de secretário de obras que resolve por ordem legal nas coisas. Todo mundo pensa que ele é o cara bacana. Só que nessa história, ele encontra a Lola e se apaixona pela Lola. E a Lola se faz de santinha, representa o papel de santinha, de moça bacana. Eles começam a sair, ela fica na igreja, e ela banca a boazinha, a louvável, a santa. E eles mandam comprar roupas, vai comprar roupas especiais, né? Fica todo orgulhoso de si, que arrumou uma moça tão bonita. Até que uma outra figura no filme que é muito interessante, que era um cara, o Wesley, que era um cara ligado ao movimento social, etc, etc. O Wesley é que leva ela na boate, onde ela dança e canta, né? Porque a Lola é uma reprodução de outra Lola feita nos anos 30, né? E é uma maravilha de filme, porque é do Fassbinder, né? O filme é de 81, mas a época é na época pós-guerra também, na Alemanha, numa pequena cidade. E aí, ó, claro, tudo vai se arrumar porque o Schuckert, que é o empresário, para conciliar as coisas, diz para a Lola: você casa com ele e continua minha amante, não tem problema. E é o arranjo que eles fazem, ele fica todo feliz, e aí ele aprova todos os processos, enfim. Aí é como se diz, aquilo que se chamava diplomacia da cama, não é? Tudo se resolve na cama. E ainda o Schuckert dá para ela o puteiro, né? Na verdade aquilo não era uma boate, era um puteiro. Mas enfim, só muito rapidamente, tem outros lances, mas isso me dá ensejo a levantar um outro filme que não tem nada a ver com corrupção, que é o Império dos Sentidos. O Império dos Sentidos, acho que todo mundo viu. Se alguém não viu, enfim, é baseado numa história real, curiosamente, onde um casal começa a querer atingir uma união erótica de tal intensidade que no limite já não há mais prazer, mas há uma frenética relação sexual de gozo sem fim, cujo fim é ele goza morrendo e ela fica louca, corta o membro dele e sai pela rua segurando o membro, completamente psicotizada. Esse filme, feito pelo Oshima, é baseado no Bataille. E o Bataille é a noção de gozo que o Lacan tomou para a psicanálise, que não tem nada a ver com o princípio de prazer. É aquilo que ultrapassa o princípio do prazer. É um elemento não controlável ao nível da razão, né? Então, o que traz a psicanálise é pôr os limites da razão, é óbvio, porque nós não somos nem senhores de nós mesmos para nós mesmos, já que, na medida que se aceita o inconsciente, né? Mesmo o inconsciente sendo estruturado como palavra, no Lacan, depois do seminário,
vai vindo isso, mas basicamente no ANCOR, que é o seminário 20, o 20º seminário que ele faz, a questão do gozo é fundamental e que tem a ver com o Freud, na medida que o Freud faz um desenho do inconsciente em que ele mesmo faz um esquema à mão dele, que está reproduzido na obra dele, que chama-se Sexual Theorie, teoria sexual, e que ele deixa um vão aberto. Esse vão é onde se abre para uma dimensão que nós não temos como dar conta. Ela não tem representação possível. Então tem uma dimensão que não entra na palavra, mas que não deixa de influenciar e existir. E aí teria que entrar na noção de objeto pequeno a, que é uma questão muito difícil para eu explicar em 2, 3 minutos. Mas, enfim, é aí que entre os pequenos objetos A, dentro de uma perspectiva, são os objetos perdidos, primordiais, em que então está ligado o que se chama a fase oral, fase anal, fálica, escópica, e tem mais uma, agora me esqueci. Mas, enfim, o que eu queria lembrar aqui, ao trazer tanto a questão do gozo, que eu acho que está ligada à corrupção, porque tem esse empuxo de ter, né? De ter mais. Um pouco como o tio Patinhas e aquele tio dele que também era muito rico, quando ele achava que o outro estava ficando... A diferença podia ser uma moedinha. Ele tinha 1 trilhão e aquela moedinha a mais do que o outro, né? Você tem que ter o a mais, que é a ordem fálica. Mas a ordem fálica tem a ver, no mundo capitalista, ligado à ordem anal. A ordem anal, só para dar uma pequena ideia, por que essa área tão mal cheirosa dos nossos corpos tem tanta importância, né? A psicanálise é o campo que mais fala do anal e do cocô. E, entretanto, não é o cocô nem o mau cheiro que interessa. O que interessa é que quando a criança... a mãe vai dizer para a criança, não pode fazer nas calças, você tem que aprender a fazer no pinico. Então você tem que reter o cocô. O cocô é seu. Mas chega uma hora, você diz, tem que fazer o cocô. Você tem que soltar o cocô. Então tem que reter, mas tem que soltar. E quando solta, ele vai querer brincar com o cocô, né? Depois eles vão dar muitas massinhas para os bebês ou para as crianças brincarem. É uma coisa fundamental para as crianças. Até outro dia eu falando com um amigo meu que está com uma criancinha de acho que de 3 anos, e faz o cocô, e aí leva na privada o pinico, joga lá há 2 anos, não sei quando, ele jogava o cocô na privada, e o menino chegava lá e dizia, tchau cocôzinho, tal. Por quê? Porque a mãe diz, ai que lindo cocô que você fez, né? Aquela coisa, aquele papo de mãe que é tão importante, né? Que o Lacan vai chamar isso la langue. Esse é um la. É uma coisa que não tem o sentido da língua no sentido intelectual, do pensamento, mas é fundamental, né? Todos nós passamos por isso. Reter, soltar. E soltar algo que a criança diz, tem que segurar porque é meu. Se é meu, por que eu vou soltar? Mas a mamãe manda soltar. Ah, que bonito, né? Linda a produção. Mas não pode brincar com isso. Mas vai embora para outro lugar. Ora, o mundo capitalista é o mundo do ter, da posse, né? É posse. Então, essa coisa está presente. Eu quero ter o melhor carro. Eu abro todo dia o UOL para ver as manchetes, para entrar na Folha. Todo dia tem os 10 maiores bilionários brasileiros. O senhor, como é que chama o dono da Brahma, o Lehman. Lehman ganha 3,6 milhões de dólares por dia. Quer ser alguém, tem que ir para a Ilha Caras, né?
Quem é? Como é que põe isso todo dia? Qual é o interesse disso? Porque isso passa a ser o ideal. O que eu não tenho, um dia eu vou ter. Não é isso? Lorota, não vai ter nunca. Tá certo? Um ou outro consegue furar a fila. Mas, na verdade, sabemos muito bem que quem está por cima vai ficar por cima, e quem está por baixo vai ficar por baixo. Né? É que nem nos Estados Unidos, todo mundo pode ser presidente dos Estados Unidos. Agora, o custo estimado das eleições esse ano nos Estados Unidos está estimado em 9,7 bilhões de dólares. Está ótimo, né? Você tem capacidade disso? Né? Precisa ser um Clinton, precisa ser um Bush, precisa fazer parte da máfia. É máfia, pura e simplesmente. Né? Vai e vem, você sabe, das negociatas de todas essas famílias poderosas. Eles têm. Então, democracia também virou um problema muito sério. Eu acho que foi levantado aqui, né, seguramente, que a democracia é uma plutocracia, não é uma democracia. E, para as pessoas se conformarem, você tem a propaganda. Quando a Dilma fez a campanha dela e a destruição que ela fez da figura da Marina Silva, foi impressionante como em pouquíssimas semanas a propaganda... E os caras são geniais, né? Coitada da Marina virou amiga dos banqueiros. Pô, fantástico, né? Eu conheci a Marina, é uma coisa assim tão improvável e inimaginável, porque ela era amiga de uma das herdeiras do Itaú, que aliás é uma pessoa muito séria e quer fazer coisa. Hã? Exatamente. Então, ela também tinha relação com os donos da Natura, mas também ela tinha ideias econômicas fantásticas. Aliás, encontrei com ela num congresso de psicanálise, ela gosta muito de psicanálise. Aí eu perguntei, mas Marina, o que você acha que... Ela falou do Eduardo Campos, de como era boa a relação dela com o Eduardo Campos, que ela estava entusiasmada com essa parceria. E eles tinham como grande mentor econômico Eduardo Janete da Fonseca, que eu ouvi falar nos 12 anos de comemoração do Plano Real no Instituto Fernando Henrique Cardoso. E seguramente foi a melhor conferência de todos lá. Seja do Malan, seja do dono da Gávea, como é o nome dele? O Armínio Fraga, nosso Shakespeare econômico. Ele tem a cara do Shakespeare, o Armínio. Agora está mais gordo, né? Mas de qualquer jeito, ele fez um discurso absolutamente fantástico. E o Zé Gregório chegou para mim, porra, você é amigo dele? Não, eu conheço ele da época da faculdade, que ele fez filosofia, fez economia, foi fazer doutoramento lá fora. Precisava trazer ele para o nosso time. Porque... Estava lá, ele foi lá no instituto, todo mundo ficou espantado com o discurso dele, de tão interessante, né? Mas, enfim, eu queria... isso aí é só para dar... Outros filmes eram Lemani Sala... Lemani sulla città, de Francesco Rossi, é um filme de 63, que é sobre Nápoles, também no pós-guerra, também é sobre... empreiteiros, etc. E o último que ia ser feito e apresentado, acho que era esse fim de semana, que eu não estou lá, era o Jardineiro Fiel, que é também sobre o experimentalismo das Big Pharma, que usam a Índia e África como cobaia. Então, é um outro tipo de corrupção. Eles mentem para o povo, e, bom, no caso, as pessoas começam a morrer e essa mulher do embaixador inglês vai... Né, vocês conhecem a história. Enfim, é a sacanagem que se faz para depois a gente ter certeza que está tomando remédio bom, né? Lembra um pouco o nazismo, né? Que um dos dados investigativos fantásticos que me contaram é que até hoje a temperatura mínima que o ser humano aguenta antes de morrer foi estabelecido nos campos de concentração. Como? Pegavam uma banheira cheia de gelo, enfiavam um judeu e marcava no cronômetro quanto tempo demorava para ele morrer. Tirava o cadáver, punha outro,
marcava no cronômetro, e assim se chegou à média do frio suportado pelo ser humano, né? Muito simpático isso, né? Chega rápido às conclusões, né? Bela pesquisa. Mas enfim, Auschwitz é Auschwitz, mas agora eu vou entrar em Auschwitz, porque Auschwitz, para mim, não tanto os horrores do Holocausto que todo mundo conhece e está batido e rebatido, mas para mim é o livro do Agamben, O que Resta de Auschwitz. E O que Resta de Auschwitz é a coisa, um dos livros para mim mais importantes que passaram por mim esses últimos tempos, e que eu acho que todo mundo tinha que ler, porque Auschwitz não acabou. Nosso mundo ainda é um mundo derivado de Auschwitz. Por quê? O nosso mundo é regido pelo estado de exceção. Afinal de contas, o Brasil tem 900 mil pessoas encarceradas. No Brasil, 50 mil pessoas são assassinadas todo ano. É um negócio muito louco, né? Essa questão foi trazida à baila em várias situações aqui. Mas o que está acontecendo com essas pessoas que imigram agora da Síria, da África para dentro da Europa? Displaced people, que é uma coisa tão bem tratada pela Hannah Arendt, né, que o Celso conhece mais do que bem. Então, a Síria, o que está acontecendo, o Iraque, o que está acontecendo, né? E tudo isso com forças ligadas à mais fantástica corrupção dentro do mundo, porque a Rússia é um estado corrupto. A China é um lugar de uma violência de corrupção que dizem que é uma coisa absolutamente inacreditável, né? Só que lá é ditadura. Quem manda é o Partido Comunista. Sai o que eles querem, o que não querem não sai. E o que vai acontecer disso tudo, afinal de contas, a Rússia tem um arsenal atômico do tamanho dos Estados Unidos. Então não dá para brincar com a Rússia. A Rússia foi lá, tomou um pedaço da Ucrânia, ninguém fez nada. Sanções econômicas. Eles vão lá, fazem parceria com a China. A China querendo dominar toda a região do Pacífico e formando uma marinha, e que ela obviamente pretende enfrentar os Estados Unidos. E os Estados Unidos também não é flor que se cheira. Vamos e venhamos, Bush declara guerra ao Iraque, por mais que eu deteste o Saddam Hussein, criou um desequilíbrio no Oriente Médio terrível. E que os sunitas que dominavam o Iraque agora estão sob a influência dos xiitas, e aumentou o poder do Irã. E toda essa questão, como na política internacional, também esse lado entra no lado corrupto. Há uma corrupção dentro da política internacional, mas aí é um nível muito mais grave, porque eu acho que vai levar eventualmente a uma outra guerra, ou mais guerras, além das guerras locais da Síria, do Iraque, do EI agora, né, que são estratégias que não estão tendo resultado, né? E só para terminar, tenho mais 2 minutos? Pode continuar. Aí eu só queria fazer uma homenagem a um amigo meu que morreu, um psicanalista que escreveu vários livros, chamado Fábio Herman. O Fábio escreveu vários livros, um deles chamado Psicanálise do Cotidiano. Num desses capítulos, ele fala do regime do atentado, né? E eu escrevi um artigo baseado no Paul Virilio, citado pelo Tiago. O Paul Virilio, uma vez eu estava em Paris, ele fez uma exposição sobre o acidente. Então, cada inovação tecnológica cria um acidente. Você cria a navegação marítima, você tem o Titanic. Você cria o avião, você tem o desastre aéreo, né? Enfim, você cria
a força atômica, você tem Chernobyl. E nessa exposição é muito interessante, porque essa mulher que ganhou o prêmio Nobel agora, a Svetlana, está num holograma, está a Svetlana e o Paul Virilio discutindo toda a questão atômica, que a região de Chernobyl está condenado por mais de 1 milênio. 1 milênio. São gerações e gerações e gerações que jamais vão poder viver naquela região. É uma coisa fantástica. E era surrealista, porque você punha a cabeça na caixa e os dois andavam batendo papo, falando sobre Chernobyl. Mas, nessa mesma exposição, tinha um americano que resolveu fazer um vídeo. Do lado, ele pôs a máquina dele do outro lado do Hudson e ficou filmando onde estava o World Trade Center, a Brooklyn Bridge, e ele simplesmente resolveu fazer em tempo real um vídeo de 24 horas, assim, o tempo todo, filmando o acontecesse. Aconteceu que foi o dia do ataque às Torres Gêmeas, do World Trade Center. Então, o acidente virou o registro do atentado. E aí eu junto nesse artigo a noção de acidente com atentado. Poucos meses depois teve um blackout em toda a parte norte dos Estados Unidos. E aí, foi acidente ou foi atentado? Começou a surgir rumores que foi atentado. A Bolsa de Nova York entrou em colapso, porque já falava que o atentado ao sistema elétrico bastava bombas em alguns lugares chaves para mandar tudo para baixo. No momento seguinte, veio que foi um acidente, um problema de uma chave, não sei o quê, e a Bolsa subiu para onde estava antes, mas provocando milhões de prejuízo para muita gente que vendeu na baixa e não conseguiu recomprar. Bom, acidente e atentado. Ele escreveu que nós vivemos no regime do atentado. O regime do atentado, ele fala do ato puro. O ato puro é o ato com o máximo de eficiência e sem nenhum objetivo pensado, ou seja, o objetivo está nele mesmo. E a gente vê isso se multiplicar sem parar. Ele fez o artigo dele original por ocasião do atentado ao Papa João Paulo II pelo ACA, né? E ele escreveu sobre isso e faz toda uma... Ele faz o que ele diz, ele usa o método psicanalítico para pensar aquilo que ele chama a psique do real. E chega à conclusão que esse é o mundo que vivemos. Só que, depois ele escreveu isso, começou a teve o atentado do World Trade Center, e a palavra World Trade Center, lógico, era um alvo mais do que visado dentro do capitalismo. E o Papa, quando foi atingido, ele perguntou para o secretário, por que eu? Por que o Papa? E ele disse, bom, por que o Papa? Porque o Papa é uma figura que não tem nada a ver com o eu. O eu e o Papa são duas coisas. O Papa é uma figura emblemática, do poder dentro da Igreja Católica Romana. E ele, então, é o chefe dessa igreja. É uma figura política importantíssima, mas sem poder, ou sem poder de visões, digamos, mas tem um poder moral. Então, num mundo onde tudo está caindo aos pedaços, os valores não... Desde que Nietzsche declarou que Deus está morto, parece que não tem mais referências. Não há mais nada que segure. Então, toda semana tem um tiroteio nos Estados Unidos, praticamente. O carinha pega uma arma, mata 6 crianças dentro do... né? E agora, eu acho que a corrupção também pode ser enquadrado dentro do regime do atentado.
Eu digo isso porque eu acho que, seguindo um pouco a leitura do Tércio, que o Tércio fez um estudo extremamente interessante, como a corrupção ao longo do tempo tem sentidos diferentes. E se a gente começa a levantar todas essas reflexões, seja do Agamben, seja dentro da psicanálise, a partir de Lacan, questão do gozo, seja a partir do Fábio Herrmann, o regime do atentado, a própria corrupção no mundo de hoje começa a ter um outro sentido, que não é igual, é uma outra estrutura na qual nós estamos, e que ainda talvez não possamos deslumbrar exatamente para onde vamos e o que vai resultar. E assim, eu vou terminar só com uma pequena, um mínimo poemazinho, que era também homenagem a uma pessoa que me influenciou muito na vida e que ele falava muito para mim e para o Celso, que é somente uma estrofe do livro do Omar Khayyam, Al-Rubaiyat. Eu vou ler em inglês, depois se quiser eu traduzo. Ah, love, could thou and I with fate conspire to grasp this sorry scheme of things entire? Would not we shatter it to bits and then remold it nearer to the heart's desire? Ah, amor, pudesse eu e tu conspirar com o destino para apreender esse triste esquema de coisas por inteiro, para arrebentá-lo em pedacinhos e depois reconstruí-lo mais próximo do desejo do coração. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Alan. Acho que você, enfim, trouxe alguns pontos fundamentais na nossa discussão e na nossa tentativa de apreensão do tema da corrupção. Esse seu final foi tão bonito, mas eu estava pensando aqui comigo, sem querer bagatelizar o que você falou, mas no momento que você falava da fase anal e comparava a questão capitalismo, etc., eu estava pensando numa conclusão possível para a sua apresentação. Corrupção é uma merda. Sem dúvida. Isso aí não tem dúvida. Tá bom.